Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva, do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é mais uma videoaula da disciplina de Sociologia, que é ministrada para os alunos do ensino médio, que, nesse momento de ensino remoto, de pandemia do novo coronavírus, né, vão assistir essas aulas nas suas casas, e eu estou disponibilizando de forma pública para que outros alunos tenham acesso e pessoas, inclusive, que tenham interesse em sociologia também possam assistir essas aulas. E hoje, dando continuidade ao nosso pequeno módulo ali sobre política, nós vamos falar sobre a sociedade na Grécia Antiga, né? Sobre Atenas no século V a.C. Eu já falei sobre isso na nossa aula anterior, né? Sobre essa divisão social, sobre como que Atenas lidava com a sua sociedade naquele período, né? Mas hoje nós vamos desenvolver um pouco mais aí para a gente entender principalmente a tal democracia ateniense e como que essas classes sociais, essas diferenciações sociais, elas aconteciam ali no interior dessa sociedade. Bom, a gente já sabe, então, que é uma sociedade dividida entre o cidadão, que era o homem, filho de mãe e pai ateniense, maior de idade, com mais de 18 anos. Em segundo lugar, estavam as mulheres e os menores de idade. Em terceiro lugar, ficavam estrangeiros, os chamados metecos. E em quarto e último lugar, aqueles que sequer eram considerados seres humanos, os chamados de escravos. Vamos ver, vamos perceber então, gente, que isso aqui, essa sociedade, né, no seu, se a gente tirar um raio-x dessa sociedade, no seu aspecto estrutural, ela é uma sociedade escravagista, é uma sociedade baseada na diferenciação entre o senhor e o escravo. Os três primeiros, as três primeiras categorias de pessoas ali, cidadãos, mulheres, menores, estrangeiros, metecos, eles são senhores. E, né, por último, está ali aquele que é o escravo. Gente, a riqueza nessa sociedade, ela era medida em números de escravos que a pessoa possuía, que a pessoa ou a família possuía. Então, o escravo era a riqueza dessa sociedade. Se hoje, na nossa sociedade, a riqueza ela é medida através de dinheiro, na sociedade grega antiga e na antiguidade como um todo, inclusive, Roma também, por exemplo, né, a riqueza ela era medida em torno de número de cabeças de escravos. Então, tanto cidadãos atenienses quanto estrangeiros, eles estavam nessas cidades, nessas polis, nessas cidades-estado, né, com o objetivo de quem quer ficar rico, de conquistar escravos. E lembrem, para você conquistar um escravo, você precisa de guerra, você precisa de conquista. Conquista de outras sociedades mais fracas belicamente do que a sua, logicamente, para que você derrote essa sociedade e você faça das pessoas escravos. O que acontece é que Atenas, ali no século V a.C., já é uma cidade bem desenvolvida economicamente, que significa que ela tinha muitos escravos. Tá? Praticamente, gente, existem alguns cálculos que a gente não pode, que a gente pode até confiar, mas a gente tem que ter um certo pezinho atrás ali, mas tem cálculos que dão conta de dizer que 3/4 da cidade de Atenas eram de escravos. Apenas de 1/4 da cidade era de homens livres. Existem outros cálculos que falam que metade da cidade de Atenas eram escravos e a outra metade com essas outras três categorias de pessoas ali, que eram os livres. Então, vejam o tanto de escravos que você tinha naquela cidade. E claro que Atenas ali no século V, ela era muito conhecida pelas artes, pela diversidade econômica,
de comércio, de produtos como vinhos, perfumes, trigo, que ela produzia. Mas, gente, a verdadeira riqueza, tá, econômica dessa sociedade eram os seus escravos. Tá? Então, nós estamos falando aqui, muito importante, de uma sociedade que é, sim, uma sociedade guerreira. É, sim, uma sociedade com exército, com aristói, com a formação de guerreiros. Mas que ali no século V, né, Atenas buscou um governo diferenciado da sua cidade. Não mais o governo da monarquia, né, do princípio onde o poder emana de um só, ou até mesmo da oligarquia, que é aquele princípio onde as famílias mais antigas tomam o poder. Atenas, no século V a.C., então, ela iniciou ali um experimento, uma tentativa, né, dessa tal democracia. O que é essa democracia ateniense, gente? Agora, olha só. Ela vem como resposta a um sistema de aristocracia que foi elaborado por um sujeito chamado Solon, que nós não... vocês vão ver com muito mais detalhes em história ou em filosofia, tá? Vamos ver com uma resposta à aristocracia de Solon e ao sistema tirânico de Pisístrato. Ela foi aperfeiçoada por dois aristocratas também, né? Que é Clístenes e Péricles, ali no século V a.C. Tá? E a democracia ateniense, gente, eu acho que é meio comum as pessoas saberem, né? Que vem do demo, que significa povo. Mas uma coisa importante aqui, esse demo é um critério geográfico. Tá? Então, quando a gente está falando da democracia em Atenas, esse demo ele é um critério geográfico. Como assim? O demo ele é uma divisão da cidade de Atenas. Atenas ela foi dividida em 100 demos, como se fossem pequenos bairros, pequenos grupos de famílias de pessoas. Grupos que atendem a um critério geográfico e não social, e não de riqueza, e não de nobreza. Então é um critério geográfico. Você divide a cidade em 100 demos e a cada 10 demos você tem uma tribo. Então Atenas ela foi dividida em 10 tribos e, portanto, 100 demos. Esse é o início da democracia ateniense, onde cada conjunto de demos e de tribos vão escolher ali os seus representantes dentro dessas instituições democráticas em Atenas. A principal instituição, pessoal, é a Assembleia do Povo ou Eclesia. Eclesia, palavrinha, inclusive, que gerou a nossa palavra igreja, que significa comunidade, ou era a Assembleia do Povo, onde todo cidadão, ele podia participar. E, gente, eram em torno aí de 40 mil cidadãos. Agora vocês imaginem 40 mil pessoas reunidos, tá, para votar as leis e fiscalizar os magistrados da cidade. Tá? Então, a eclesia era, vamos dizer assim, o centro dessa democracia ateniense. Além dela, ela tinha ali a Bulé, ou Conselho dos 500, que era uma espécie assim de, vamos dizer assim, de Câmara Legislativa, de um parlamento um pouco mais importante, como se fosse uma Câmara Alta ou um Senado. Ela tinha 50 membros por tribo, que vai fazer então os 500, né? E ela vai preparar os projetos de lei que vão ser ali votados então pela Eclesia ou pela Assembleia do Povo. Além disso, né, além dessas instituições, nós temos também a justiça na cidade de Atenas. E a justiça, ela tinha ali como órgão central, vamos dizer assim, o Tribunal de Eleia, que eram tribunais populares que tinham aí, pessoal, de 5 a 6 mil integrantes
sorteados anualmente. Tá? Então, a cada ano, 5 a 6 mil cidadãos atenienses faziam parte desses tribunais de Eleia, claro, em 10 sessões. Então, cada um por tribo. Agora, vocês imaginem que você tem um tribunal com 500 membros em um bairro, que seria aí uma tribo, mais ou menos. Cara, realmente é uma numeração fantástica se a gente for pensar, por exemplo, na nossa sociedade de hoje. O Moarama, gente, é uma cidade que tem 10 vereadores. Maringá, que é uma cidade maior, né, que o Moarama, tem 10 vereadores. E nós estamos falando de uma cidade que tinha aí 500 juízes em um bairro. É uma coisa assim fabulosa mesmo. Outros magistrados que tinham lá em Atenas eram os arcontes, que eram 9 integrantes, que tinham a função de justiça e administração. Né? Não sei por que 9, tá? Porque se a gente for ver, são 10 tribos, então deveria ser um por tribo, mas uma ali ficava faltando. Né? Nós tínhamos ali também os estrategos, que eram os organizadores dos guerreiros, que já trabalhavam ali não por família, mas pela cidade. Vejam uma diferença. Né? Então, eram 10 generais, um por tribo, né? E tinha ali uma espécie de tribunal mais importante, um tribunal superior de Atenas, que é o Areópago. Tá? Ele tinha ali, ele funcionava com cerca de 200 ou 300 ex-arcontes. Então, por ele ser um tribunal superior, mais importante, que ele julgava crimes mais graves, como incêndios, assassinatos, crimes de religião, que para eles era fundamental, era realmente uma questão de tribunais superiores, né, e costumes. Tá? Então, ele demandava membros mais experientes na administração ateniense, que eram os arcontes. Tá? Então, vejam que diferença tinha a democracia ateniense da nossa atual democracia. Né? Claro que também nós estamos falando de uma sociedade onde a camada que trabalha, né, que produz a riqueza, também é uma camada escravizada. Então, o cidadão, ele também tinha tempo, por mais que às vezes ele tivesse um trabalho, algum serviço que ele fazia, mesmo assim, ele tinha um tempo que ele podia se dedicar à cidade, trabalhando ali, ou como juiz, ou como alguém que votasse as leis, ou dentro do Conselho dos 500, ele podia, vamos dizer assim, disponibilizar esse tempo para a sua cidade. Gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem ali nos nossos canais. E eu acho que é isso. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até a nossa próxima. Vamos encerrar aqui, então, a nossa gravação. Até mais.